E aí, pessoal, beleza? Bora agora partir para o módulo 2, estrutura do parágrafo na introdução. Nós vimos lá no módulo 1 que todos os parágrafos basicamente seguem uma mesma estrutura. Tópico frasal, que seria a tese do parágrafo, né? Seria uma afirmação inicial. Depois, o desenvolvimento do parágrafo e, por fim, o fechamento. Esse fechamento aí vai depender do tipo de parágrafo que a gente está trabalhando para saber como vai fazer esse fechamento. Bem, a estrutura de uma redação você já sabe. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, argumentos, conclusão. Uma introdução, 3 argumentos, uma conclusão. Uma introdução, 3 argumentos, uma conclusão. Cada parte dessa está no parágrafo. A introdução, um parágrafo. Os argumentos, vamos supor, 3 argumentos. Cada argumento é um parágrafo. E a conclusão é outro parágrafo. Parágrafo é pontuação. Assim como existe a vírgula, existe o ponto e vírgula, existe o ponto final, exclamação, existe o parágrafo. Porque cada parágrafo carrega uma ideia, carrega um tema, o desenvolvimento de um tema. Por isso é importante a gente sempre separar o texto em parágrafos, para poder ficar mais fácil a leitura. Parágrafo auxilia, guia a gente na leitura. Quando a gente lê um parágrafo, a gente sabe que ali acabou uma ideia. O outro parágrafo vai começar uma outra ideia. Mesmo que seja dentro de um mesmo assunto, é uma outra ideia. Metade de uma ideia, ou a continuação de uma outra ideia, mas ainda assim é um outro conjunto de ideias dentro, focado num ponto. Imagina que eu vou falar sobre 5 pontos. Sobre cada ponto eu falo 3 linhas, 4 linhas. Então, 3, 4 linhas sobre um ponto, mais 3, 4 linhas sobre outro ponto, 3, 4 linhas sobre outro ponto. Ou seja, cada ponto, cada foco do texto que eu quero chamar a atenção, eu vou fazer um parágrafo sobre ele. Beleza? E como eu ligo esses parágrafos? Através dos conectivos. Estrutura do parágrafo na introdução. Vamos ver aqui inicialmente o parágrafo da introdução. Qual a estrutura principal? Tópico frasal, pinceladas do desenvolvimento e a conclusão, que na verdade não precisa ser uma conclusão no sentido de concluir, mas um fechamento, um encerramento do parágrafo. Bem, o que seria esse tópico frasal? Esse tópico frasal pode ser já a tese, a sua opinião sobre determinado assunto, do assunto sobre o qual você vai escrever. Bem, esses argumentos não são os argumentos de forma explanada, de forma grande, mas é o que eu costumo dizer, apenas uma pincelada, só uma linhazinha, só como se fosse uma degustação do argumento que virá posteriormente nos outros desenvolvimentos, nas outras partes do desenvolvimento. Bem, eu tenho necessariamente que começar com o tópico frasal? Não, você pode começar com um argumento e colocar o tópico frasal no final, a tese no final, né, do parágrafo. Enfim, isso é variável, mas como padrão, comece a praticar, comece a treinar nessa estrutura: abertura, tópico frasal, desenvolvimento com as pinceladas dos argumentos e o fechamento do parágrafo, que pode dar sequência, né, ao parágrafo do desenvolvimento. Bem, vamos lá. Tópico frasal, a ideia que resume o assunto principal. O que é o desenvolvimento? A explanação das características em relação a esse tópico frasal. O fechamento, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar como fechamento. Por exemplo, uma conclusão dedutiva ou indutiva. O que é dedutiva? É quando você apresenta uma ideia geral, essa ideia geral nos faz concluir, nos faz deduzir alguma coisa. É como se eu falasse assim, por exemplo, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é brasileiro. Quem nasce no estado do Ceará é brasileiro. Quem nasce no estado de São Paulo é brasileiro. Logo, quem nasce no Rio Grande do Sul, então, por conclusão, por dedução, também é brasileiro. Se todos que nascem nesses estados são brasileiros, então eu concluo que quem nasce em outro estado que não seja o que eu falei também é brasileiro. Isso é um exemplo bem bobo, um exemplo bem simples, mas que demonstra de forma bem clara um pensamento dedutivo. E o que é um pensamento indutivo? É quando eu faço o contrário, quando eu pego só
um exemplo e desse exemplo eu aplico em uma variedade maior de situações. Por exemplo, se eu digo, Ana faz caminhada todos os dias de manhã. Por isso, Ana comprou um tênis bom para caminhar, um tênis, vamos dizer, um tênis caro, um tênis preparado, um tênis que tenha uma tecnologia boa para a caminhada. Joana, Pedro e André também fazem caminhada de manhã. Isso me leva a pensar de forma genérica que todos eles também terão então a necessidade ou comprarão tênis para a caminhada. Eu peguei um exemplo e apliquei para outros. Contrário do dedutivo. Lembra do dedutivo? Joana gosta de caminhar, comprou um tênis caro. Pedro gosta de caminhar, comprou um tênis bom para caminhada. E Ana também gosta de caminhar. Logo, Ana comprará ou pode comprar ou tem a tendência de comprar um tênis bom para a caminhada. Do genérico para o particular, dedutivo. Do particular para o genérico, indutivo. Beleza? Bem, esse é o tipo de pensamento que você pode usar como fechamento do parágrafo. Como que eu usaria isso? Justamente nas argumentações, nos argumentos. Se você utilizou 3 argumentos que seguem um padrão, você pode concluir, talvez, de uma forma dedutiva, que o restante, ou dali em diante, ou alguma outra situação, essa linha de raciocínio da argumentação, ela se aplicará em uma outra situação. E a conclusão, ela pode trazer, o fechamento, né, pode trazer essa possível dedução. Uma expectativa. O que seria uma expectativa? O que será de amanhã? Como ficará o Brasil com essa situação? O que esperar do ser humano? Enfim, são perguntas, né? São expectativas que a gente pode utilizar para finalizar um parágrafo. Interrogação, questionamento. Traz lá a introdução, né? Uma opinião, traz os argumentos pincelados e este se pergunta: será isso verdade? Isso continuará assim? Esse fato é realmente importante? Essa situação mudará algum dia? Ou essa situação sempre foi assim? A gente faz alguma pergunta que gere uma dúvida no leitor, para aguçar, né, a curiosidade dele de continuar lendo. É um pouco diferente da expectativa. A expectativa seria algo mais para o futuro. O que esperar daqui a 10 anos, como essa situação poderá ser resolvida, como o Brasil lidará com essa abordagem. Já na interrogação e questionamento, não necessariamente é algo que vai gerar expectativa, mas será isso verdade? Será que isso sempre foi assim? Como é possível resolver tal situação? A sociedade tem condições de lidar com esse fato? Pronto, é um questionamento que gera uma curiosidade. Incerteza conclusiva. Bem, você pode finalizar, né, o parágrafo com um questionamento que gere uma incerteza no sentido de não é possível mensurar seus efeitos. Ainda não se sabe quais são os danos, quais serão as consequências, ou não se sabe qual é a origem dessa situação. Pronto, você não consegue concluir, dar uma resposta, você já deixa claro que não é possível no momento ter uma resposta conclusiva para essa situação. Vamos supor, por exemplo, começa a desencadear uma guerra aí entre nações, e aí a redação vem falando sobre o início dessa guerra aí, desse acontecimento. E claro, você não sabe, né, o que vai acontecer, como vai ser resolvido, como os países vão lidar com isso, então pode gerar essa inconclusão. O objetivo da guerra é a paz, né, pode usar até essa frase, né, mas você pode gerar uma incerteza conclusiva, mas não se sabe a que custo virá essa paz. Ou será que essa paz realmente virá? Ou será que a paz é realmente o objetivo dessa guerra? Não é possível saber até que ponto, até quando ou até que momento viveremos nessa situação. Enfim, gerar uma incerteza, dizendo que não há como responder esse questionamento agora.
Bem, temos aqui um exemplo, né, de tema. Disserte sobre Big Brother, Fazenda e a banalização do ser humano. Pronto. Ele já traz até um ponto de vista, né, delineado sobre esse assunto. Então, tópico frasal, se esse é o tema, você pode fazer lá a técnica do coelho, né, porque só tem tema e não tem texto motivador, e aí com base na técnica do coelho, você pode se perguntar o que está relacionado, que eu posso ter como subtema, um subtópico relacionado a reality shows, a Big Brother, a Fazenda. Pronto, pode gerar uma frase do tipo, programas do tipo reality show, já que são Big Brother e Fazenda são um tipo de reality shows, então está dentro do tema, visam ao lucro, tendo como base a degradação das relações humanas. Repara que lucro não veio no tema. O tema era Big Brother, Fazenda e banalização do ser humano. Bom, de contrário ao ser humano, a gente tem geralmente a palavra lucro, né? Quando a gente fala muito em lucro, a gente acaba perdendo um pouco do senso humano. Quando foca muito um lado, esquece do outro. Mesma coisa acontece ao contrário, quando foca muito no humano, acaba esquecendo outras partes que são mais materiais da vida, tendo como base a degradação das relações humanas. E degradação das relações humanas acaba aqui retomando a banalização do ser humano. Então, banalização do ser humano poderia ter vários sentidos, banalização do corpo, banalização da parte emocional, da parte psicológica, da parte, enfim, intelectual, vários tipos aí, né, de palavras que eu posso associar a essa frase. Então, já que separei aí o tópico frasal ou a tese, eu já tenho que agora separar argumentos para defender essa tese. Programas do tipo reality shows visam lucro tendo como base a degradação das relações humanas. Como eu justifico isso? Aí eu pego algumas palavras, né, alguns argumentos que confirmem, que corroborem essa ideia de que esses programas são prejudiciais às relações humanas. E aí, pensando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazendo umas setas de brainstorm aqui, umas setas ali, a gente pode chegar a vários argumentos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argumentos. E aí você pode selecionar qual argumento você vai preferir usar. Vamos supor, o foco exacerbado na sensualidade incita os espectadores a visualizarem o sexo como um comportamento sem limites, aí sem comportamento sem limites, aí corroborando a questão das relações humanas. E aí não necessariamente aqui eu peguei a parte de lucro, peguei aqui nesse argumento a parte de relações humanas. Então repara, um argumento para defender uma parte do tema. E também o argumento em si, quando vier lá no parágrafo, não necessariamente vai ser só isso. Isso aqui é só uma ideia, uma frase que me traz uma ideia para a minha argumentação, para o que eu vou colocar no parágrafo, em 4, 5, 6 linhas. Desenvolvimento 2. As festas que resultam em embriaguez mostram a face obscura do comportamento humano, denegrindo a imagem do participante. Novamente aqui traz a questão das relações humanas. O interesse em assistir a vida alheia induz o telespectador a focar no outro, quando ele poderia estar se desenvolvendo em uma atividade mais produtiva. Bem, quando a gente assiste muita televisão, né, muito entretenimento, a gente acaba esquecendo um pouco do nosso desenvolvimento pessoal, profissional, e quem acaba lucrando com isso é justamente quem está produzindo o entretenimento. Então, é o lucro de um em detrimento do não desenvolvimento, né, do outro. Quanto mais alguém que produz esse entretenimento para outras pessoas e essas pessoas assistem, nem o interesse em assistir, mais um lucra e menos o outro lucra. Então temos aí um pouco, né, dessa questão aí do lucro do interesse, o foco em eu entreter alguém com o objetivo de lucrar sobre essa pessoa. Então temos aí 3 argumentos que me ajudam a corroborar essa hipótese, essa tese. E você repara que esses argumentos e essa tese estão de acordo com o tema. Fechamento. Como eu poderia concluir essa introdução? Uma indagação, uma pergunta. Como escapar da improdutividade e do não desenvolvimento trazido por tais realities? Ou seja, como o não desenvolvimento no sentido humano, né? Como eu posso escapar disso e como eu posso escapar dessa improdutividade, em vez de eu estar produzindo, em vez de eu estar, vamos dizer assim, não produzindo, como eu poderia usar o tempo diminuir esse tempo de entretenimento para poder produzir, por outro lado, produzir
para que seja lucrar ou desenvolver para mim mesmo, né? Com foco na minha pessoa, na minha família, enfim, na minha vida. Bem, é um ponto de vista. Há o ponto de vista que poderia dizer ao contrário. Aqui, ó, Big Brother fazendo banalização do ser humano, pode alguém defender que não há banalização do ser humano. Pelo contrário, que haveria um reconhecimento do ser humano em sua característica mais real, em sua identidade propriamente dita, em seus momentos ali reais de humanidade, de relações humanas, de vida, ou seja, não há uma banalização justamente porque ali as pessoas conseguem ver o ser humano como ele é. Então traria até um crescimento para o telespectador, já que vai aprender mais sobre o comportamento humano. É um outro ponto de vista que você pode pegar argumentos para trabalhar em cima dessa tese, beleza? Então repara, isso aqui não é a minha redação, isso aqui é o esqueleto da redação, isso aqui é como se fosse o embrião da redação e ao mesmo tempo é o parágrafo de introdução. Lembra que no módulo anterior eu falei que o texto de redação ele é um mini parágrafo e um parágrafo é uma mini redação, porque existe uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tanto em cada parágrafo quanto na redação inteira. E aí, se eu juntar isso tudo, essa tese com o desenvolvimento e esse fechamento, pode ficar um parágrafo mais ou menos dessa forma aqui, que você vai poder ler com calma. Esse parágrafo está muito grande para a introdução, claro, mas o objetivo é mostrar como a gente produz um parágrafo. Mais na frente a gente vai ver como pode reduzir, como pode deixar mais objetivo. Aqui há várias palavras que a gente pode retirar e enxugar o texto para perder aí mais ou menos umas 3 linhas. Perdendo umas 3 linhas, fica aí com 5 linhas de introdução. É o ideal. Posso perder 2 linhas e ficar aí com 6 linhas. O importante é haver a tópico frasal, que é a tese, haver a pincelada de argumentos e haver um fechamento. Repara que esse fechamento é o que vai me trazer, que vai me levar à conclusão. Eu vou pegar todos esses argumentos que vieram pincelados, vou expandi-los e até mesmo dentro do próprio argumento, dentro do próprio parágrafo de desenvolvimento de argumentação, eu posso trazer uma pequena solução para evitar isso. Por exemplo, repara, o foco exacerbado na sexualidade incita os espectadores a visualizar o sexo como um comportamento sem limites. Pronto, lembra, isso aqui é uma ideia. Esse aqui é um argumento que eu posso usar para iniciar o parágrafo de argumentação com esse tópico frasal. Posso trazer um exemplo ou outro para corroborar essa afirmativa e posso fechar como é necessário que a sociedade se imponha contra tais tipos de programa. Pronto, já finalizei com uma possível solução, com algo que tem que ser feito. Ou é necessário que o ser humano se conscientize que há outras áreas da vida que não são apenas o prazer momentâneo. Pronto, é só um exemplo de como você pode fechar. Ou seja, você trouxe um argumento, você expandiu o seu argumento inicial e trouxe ainda um fechamento para corroborar que esse argumento ele é válido e que ele tem uma solução. Você pode fazer isso nos 3 argumentos, nas 3 afirmativas. E ainda pode acrescentar, pode usar um espaço da conclusão para reafirmar essas soluções. Com base na conclusão, com base no que foi exposto acima, verifica-se que o ser humano está muito suscetível a programas de treinamento que banalizam a natureza humana. Por isso é necessário haver uma mudança na cultura e na educação para que o povo possa se desenvolver, possa pensar cada vez mais em um autodesenvolvimento e uma preservação das suas características mais valorativas. Pronto, é uma conclusão que você está trazendo para corroborar, para trazendo um contraponto daquilo que você trouxe como prejudicial, como algo negativo, beleza? Então, reparou? A ideia, o mais importante é você pegar a ideia. Por isso que eu falei, eu não vou trazer aqui macetes, não vou trazer frases prontas, não vou trazer frases clichês. O que eu quero é que você pegue a ideia. Você pegando a ideia do que tem que vir num parágrafo, do que tem que vir num texto, pronto.
Você pode começar a escrever sabendo o que tem que colocar naquele espaço. Sabendo o que tem que colocar, você não precisa ficar preso a estruturas de frase, preso a verbos, preso a conjunções que você tem que usar. Não fique preso a isso. É bom saber? Claro que é bom saber. Vai ajudar a estruturar o texto. Mas não fique preso a eu tenho que encaixar ideias nessa estrutura. Não. Eu tenho que desenvolver ideias. Introdução, lugar de desenvolver. Tópico frasal, pincelar argumentos e fazer um fechamento. Argumentação, lugar de eu afirmar o argumento pincelado lá em cima, exemplificar esse argumento e fechar trazendo uma conclusão, trazendo uma solução ou não, né? Ou deixar em aberto, ligar para um outro argumento, ligar no parágrafo de baixo. E conclusão, retomar o que vem em cima, tudo que foi dito acima, reafirmando a sua tese que veio na introdução e finalizando com uma possível solução ou não, vai depender do concurso. Essa é a ideia, essa estrutura básica não é tão difícil quanto parece, beleza? Mas a introdução tem essa característica, você pincelar os argumentos. Bem, as observações que eu gostaria de trazer para você aqui. Eu preciso fazer a introdução logo no início? Não precisa. Você pode fazer a introdução depois de escrever todo o argumento, todo o desenvolvimento e a conclusão. Por quê? Porque a introdução ela é a vitrine. O leitor tem que encontrar na introdução um pouco do que ela vai encontrar no texto. Para que serve uma vitrine de uma loja? Você passa na loja e vê, opa, essa loja vende esse tipo de roupa. Vou entrar para conhecer mais, me interessei pela roupa. Opa, essa loja possui esse tipo de roupa e não me agrada nesse tipo de roupa, não vou nem entrar. É exatamente para isso que serve a introdução da redação. Para o leitor, assim que lê, então é isso aqui que ele vai me apresentar durante o texto inteiro. Reparou? A introdução é a mini redação, é a apresentação do que você vai apresentar ao leitor. Por isso que tem que ter a pincelada dos argumentos. Então, o ideal você pode fazer, deixar lá uma introdução, mais ou menos, né, como a gente fez lá na técnica do coelho e da matriosca, a gente deixar aqui só no rascunho e com base nisso aqui nem fazer o parágrafo de introdução. Você já pode pegar lá no rascunho e fazer os parágrafos de desenvolvimento, o de conclusão e no final você faz a introdução, porque quando você fizer a introdução no final, você vai fazer a introdução com base no que você escreveu de fato. Não corre o risco de você fazer a introdução e acabar fugindo, porque quando a gente começa a escrever, às vezes a gente começa a vir ideia, e começa a escrever, e quando vê, já está totalmente diferente do que a gente começou escrevendo. Por isso é importante, às vezes, deixar a introdução para o final, para a gente, quando for escrever a introdução, já escrever com base naquilo que de fato está sendo apresentado no texto. Ou você pode até escrever a introdução, escreve o desenvolvimento, pode até colocar algo a mais no desenvolvimento que não estava na conclusão, na introdução, faz a conclusão e aí você retoma na introdução para acrescentar aquilo que você acrescentou no decorrer do texto. O importante é você ou faz a introdução toda no início e segue fielmente a introdução, ou você faz a introdução, faz o texto, se acrescentar algo, você reescreve a introdução, ou você faz o desenvolvimento, faz a conclusão e no final que você pega para fazer a introdução. Mas o importante é você saber que tem que rever a introdução. A introdução você tem que ver, ela tem que revisar, conferindo se tudo que está no texto está pincelado, está respondendo lá às perguntas, aos argumentos que vieram pincelados na introdução, beleza? Essa é a ideia. Então, por isso que tem aqui esse esqueminha. Identificou o tema, delineou o tópico frasal, ou seja, a tese, e os argumentos que são lá na técnica da matriosca e técnica do coelho. Lembra, esse mesmo esquema aqui é o que veio lá no módulo 1. Primeiro, identifica o tema. Segundo, você, identificando o tema, técnica do coelho, você pega um subfoco, um subitem, um subtema, depois pega os argumentos, tudo com brainstorm. Ou na técnica da matriosca, identificou o tema, você delineia o tópico frasal, a tese, né, a partir da junção de uma frase resumo dos textos motivadores com o tema, junta, cria uma frase, a partir daí você cria argumentos a partir das ideias dos textos motivadores. Essa aqui é a estrutura inicial. E aí sim, depois, a estrutura da introdução. Você pode escrever
o tópico frasal, ou seja, a introdução, e depois elaborar os argumentos, ou você pode escrever já os argumentos e depois elaborar o tópico frasal, ou você escreve já a frase padrão, como na técnica da matrioshka, e depois elabora os argumentos, ou você pega os argumentos lá na técnica do coelho, no brainstorm, e com base nos argumentos você elabora o seu tópico frasal. É a mesma coisa no texto em relação à introdução e ao parágrafo de argumentação, né? Os parágrafos que se encontram lá no desenvolvimento, beleza? Bem, então está aqui, você pode reler isso aqui com calma. Quando você ler, você vai lembrar disso que eu acabei de passar para vocês. Você pode fazer uma afirmação, tópico frasal, como sugerida pela técnica da matrioshka, tudo que eu falei para vocês. Posteriormente, buscar argumentos para defender, ou cria os argumentos, como na técnica do coelho, e depois elabora com base nesses argumentos. Você já faz um tópico frasal. Se eu usei esses 3 argumentos, então vou fazer um tópico frasal, uma tese que essa tese vai gerar pergunta em que esses argumentos estarão respondendo, beleza? Então, criou os argumentos e crio o tópico frasal, a tese, com base nesses argumentos. Ou seja, eu crio as respostas e depois crio a pergunta para essas respostas. É uma técnica que você pode usar para construir a sua estrutura do texto. É como se fosse um Lego, lembra? São partes, você pode construir primeiro numa casa e desenhar primeiro o telhado, depois desenhar a base, ou pode desenhar a base e depois desenhar o telhado. Você fica livre. O que é importante é que a casa fique pronta no final. E como que eu vou saber qual que eu devo fazer? Não tem uma regra necessária, uma regra a ser seguida, não tem um critério assim rígido a ser seguido. Você vai saber isso com o tempo, com a prática que você for escrevendo os textos, e na hora lá da prova que você se deparar com um tipo de tema, com um tipo de redação, com o tipo de assunto que cair, se tem texto motivador, se não tem, você tem afinidade, se não tem, aí você vai se dar conta, você vai perceber, calma aí, isso aqui eu acho que eu posso usar a técnica do coelho, essa aqui eu posso usar a matrioshka, essa aqui eu acho que consigo já pensar em vários argumentos, depois eu faço o tópico frasal, depois eu faço a tese, já vou fazer os argumentos já que vieram logo na memória. Deixa eu fazer uma afirmação, uma negação, uma declaração sobre esse assunto. Fez a afirmação, agora tem que pensar e tem que criar, com base nos textos motivadores, os argumentos. Enfim, você, na hora da prova ali, você vai perceber qual é a melhor estratégia. Você pode juntar um pouco de uma estratégia com um pouco de outra estratégia. O importante é você ter essas ferramentas. Mesma coisa, dando exemplo aí de casa de novo, né? Você pode construir uma casa. Para construir uma casa, você pode pegar vários utensílios, várias ferramentas, vários materiais, e você não precisa necessariamente usar todas as ferramentas, usar todos os materiais. Você vai, eu posso precisar disso, ou precisar daquilo, ou precisar daquilo outro, ou precisar daquilo outro. Reuniu. Pensando bem, eu acho que eu posso, em vez de usar aquilo, eu posso usar aquilo outro. Em vez de usar essa ferramenta, eu posso usar aquela outra. Você pode ir misturando, mesclando um pouco. O importante é você dominar essas duas, porque essas duas funcionam para os 2 tipos de provas, 2 tipos de redação que mais aparecem aí nos concursos, beleza? E para isso, o mais fundamental, repetindo aqui, batendo na tecla, para você ficar bom nisso, é a prática, é a constância, gente. Para você dirigir bem, você tem que dirigir constantemente. Um médico, para você aprender a distinguir bem determinadas doenças em uma área, se ficar bom naquela área, você tem que ver bastante situações, bastantes casos daquela área, para você conseguir já associar mais informações uma com a outra. Tudo, gente, todas as áreas, todas as profissões, todo o conhecimento, para a gente ficar bom naquilo, é a prática, é a constância. E se a sua dificuldade é a redação, então você já sabe o que tem que fazer. Se você quer realmente passar no concurso, passar numa prova, ficar bom, aprender a escrever bem, é constância. Não adianta só ler. A teoria ajuda, mas a prática ela ajuda mais ainda a fixar, a cristalizar a teoria, beleza? Bem, aqui fala sobre aquilo que eu já citei para vocês, né? Deixar a introdução para o final, ou fazer o início e depois rever a introdução. O que não pode deixar de fazer é retomar a introdução após realizar, né, após escrever o desenvolvimento do texto. Tranquilo? No módulo 1 você aprendeu a criar assunto, foco e os argumentos. Agora você já sabe também desenvolver a introdução com base nas 2 técnicas apresentadas.
e poderá escolher aquela que melhor se encaixar no momento da prova. Ao mesmo tempo que lhe damos técnicas e passo a passo para a construção do texto, damos também a oportunidade de flexibilizar o processo criativo, para que assim você não fique preso a um método, achando que não pode variar um pouco. O importante é você se sentir à vontade e seguro na hora de escrever, ou seja, você dominando matriosca, dominando o coelho, dominando o parágrafo de introdução, estrutura do parágrafo de introdução, estrutura do parágrafo de argumentação, tópico frasal, desenvolvimento, fechamento, tese, pincelada de argumento e fechamento, uma pergunta retórica, uma pergunta indutiva, dedutiva, um questionamento, uma incerteza. Pronto, já tendo esse formato em mente, essas ideias, tranquilo. Quando você começa a escrever, as palavras já virão naturalmente. Se você ficar muito preso a frases clichês, a palavras, tenho que colocar um portanto, eu tenho que colocar um porventura, eu tenho que colocar, sabe-se na história do Brasil, é conhecido. Não fique preso a clichê, fique preso à ideia, o que você tem que colocar. É de conhecimento geral, não fique preso a isso. Isso vai limitar a sua escrita. Por quê? Porque nem sempre essas frases, essas palavras padrão que você memoriza para uma redação vão servir, às vezes, numa prova específica que você for fazer, num tema que você se deparar. Às vezes o tema é tão amplo ou tão específico, enfim, é um tema que você vai tentar encaixar naquela estrutura, é de conhecimento amplo, no Brasil, sabe-se. Não fique preso a isso. Fique preso apenas, conheça, não é nem ficar preso, né? É conhecer. Conheça as ideias e a estrutura padrão. Essa ideia entra aqui, outra ideia entra aqui, outra ideia entra aqui, outro parágrafo tem que ter isso, no final tem que, parágrafo de conclusão apresenta essas ideias, beleza? E aí na hora de escrever virá naturalmente. Tranquilo? Então é isso aí, foi o módulo 2. Responde lá o quiz, faz atividades, que tem atividades para fazer também. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo que a gente está aí para responder, para ajudar. Beleza? Então um grande abraço e até o módulo 3.